Boa tarde, vou iniciar essa gravação para um grupo, né, o qual estou ajudando, que é um grupo de concurseiros. E como faltou luz, hoje teve um monte de problema, né? Aí eu combinei de fazer uma correção de umas questões que uma das alunas do grupo mandou para mim, tá? Então, eu sempre faço isso, sempre que eu tenho uma oportunidade de gravar algum vídeo, explicar alguma coisa, eu coloco no meu canal do YouTube, porque eu sei que tem muita gente que está se preparando para concurso, e uma aula a mais, uma explicação a mais, sempre vai ser bem-vinda. Então, a questão que ela me passou é essa, tá? Assinale a alternativa em que há erro de regência. Aí, na questão a casa que meus pais compraram custou caro. Aí a pessoa poderia pensar: será que tem algum problema com a palavra caro? Custou caro? Não tem nada a ver com regência. A regência sempre está relacionada ou com o verbo, que pede um complemento, que pode ser um objeto direto ou indireto, ou com um substantivo, um adjetivo, um advérbio que pedem um complemento com preposição, tá? Então, a regência é sempre ligada a um complemento. Como você tem essa letra A aqui, a casa que meus pais, quando aparece esse que, o qual, a qual, cujo, cuja, numa questão de regência, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a pergunta ao verbo que vem depois do que, para ver se esse verbo pede alguma preposição. Se ele pedir preposição, essa preposição vai ter que vir antes desse que, ou antes desse a qual, o qual, as quais, os quais. Por exemplo, eu falo assim: o doce de que mais gosto. Por que de que mais gosto? Veja que tem um que aí. Por que de que mais gosto? Qual é o verbo que vem depois? Gosto. Aí você faz a pergunta para o verbo. Quem gosta, gosta de algo. Então, se quem gosta, gosta de que, é o doce de que mais gosto. Se aparecesse o doce que mais gosto, teria um problema de regência. Então, nessa questão A, aparece a casa que meus pais compraram. O verbo é comprar. Quem compra, compra o quê? O verbo comprar não pede preposição. Se ele não pede preposição, não vai ter preposição antes do quê. Aí vai ficar a casa que meus pais compraram, sem problema. Essa questão está correta. Ela não quer a correta, a questão quer a errada, erro de regência. Aí na letra B. Ontem assistimos ao filme. Ao filme. Quem assiste, assiste a quê? Assistir no sentido de ver. Você não assiste ao filme, você assiste ao filme. Esta questão está correta, tá? Ele quer que tenha erro. Até agora não vimos erro. Questão C. Filho bom obedece o pai. Aí está o problema. Porque o verbo obedecer, ele pede preposição a. Aqui no Brasil, geralmente, a gente não usa essa preposição, já é uma coisa natural, as pessoas falam, eu obedeci o meu pai, eu obedeci o professor, obedeci o regulamento. Você não obedece o quê? Você obedece a quê? Então, neste caso aqui, filho bom obedece ao pai. O erro está na letra C. Essa seria a questão para ser assinalada. Todos visamos ao sucesso. Verbo visar no sentido de desejar. Quem visa, deseja, visa a quê? Então, não é visamos o sucesso, é visamos ao sucesso. Então, essa questão estaria errada, tá? Ou correta, desculpem, porque tem o ao aí. Visamos ao sucesso. Então, o único erro está na letra C, que é obedece o pai. Erro de regência. Aí tem uma próxima questão que ela me passou, que é a questão que fala assim, ó, preencha corretamente as lacunas abaixo e a seguir a sequência correta, tá? É uma questão de concordância nominal. Tem a palavra anexo, anexa, bastante, meio, necessário, tem essas palavras aí. Então, quando você encontrar essa palavra anexo, anexa, anexos e anexas em prova, você tem que pensar, aquilo que vai anexo, que vai junto, né, é o que vai mandar na concordância nominal. Então, por exemplo, se a carta for anexa
o documento vai anexo, as cartas vão anexas, os documentos vão anexos. Então, essa palavra anexa, anexo, anexas e anexos, né, é uma palavra variável e ela concorda com aquilo que vai. Quando eu falo segue anexa a carta, o correto seria anexar a carta. Aí eu tenho na questão A, anexa, na questão B, anexa, na questão C, anexo, na D, anexo. Não sei como posso ajudar. Ai, essa Alexa vem falar agora. Nem chamei a Alexa. Desculpa, viu, gente? Que essa Alexa é maluquinha. É que faltou luz aqui, então tá tudo meio maluco. Então, quando você sabe que a primeira anexa é a correta, você já vai desprezar a C e a D. Você despreza essas duas questões. Aí nós ficamos com bastante e bastantes. Aí vem, recebemos bastante ou bastantes telefonemas. É só trocar bastante por muito, muita, muitos e muitas. Se você substituir por muitos, plural, e muitas, vai ser bastantes. Se você substituir por muito e muita, vai ser bastante. Então, por exemplo, ó, recebemos muitos telefonemas, muitos com S. Se nós recebemos muitos telefonemas, significa que nós recebemos bastantes telefonemas. Então, nesse caso, a gente já mataria a questão, né? Já seria a letra A. Por duas questões que nós sabemos que estão corretas, nós já acertaríamos essa questão. Eu vou até o final, tá? Aí tem o tal do meio aqui, né? Júlia anda, não pode ser meia triste. O certo, ela anda meio triste. O meio invariável, que não é meia, só meio, sempre meio, trabalha com adjetivo. Então, sempre que você trabalhar com adjetivo que caracteriza alguém, nunca fale meia. Então, a mulher não está meia irritada, ela não está meia atrapalhada, ela não está meia chateada, não existe esse meia irritada, meia triste, meia atrapalhada. Se irritada, atrapalhada, triste, chateada são adjetivos, características, use sempre meio, meio irritada, meio triste, meio chateada, tá bom? E a última questão é paciência é necessária ou necessário? Quando tem o verbo ser, né? Se é mais a palavra necessário, necessária, necessários, necessárias, sabe? São necessários, é necessário, é necessária, essa questão do verbo ser, né? Mais um predicativo, isso é um termo mais técnico. Você vai ter que olhar só para o artigo, por exemplo. Eu não tenho artigo, não tenho determinante antes da palavra paciência. Não é a paciência, minha paciência, esta paciência, aquela paciência. Eu só tenho a palavra paciência, ela não tem nenhum determinante, tá? Se ela não tem determinante, a palavra que vem para qualificar, para caracterizar, né, depois do ela tem que ficar invariável, tá? Então, o correto aqui é paciência é necessário, apesar da palavra paciência, de a palavra paciência ser uma palavra feminina, tá? Se eu colocasse o a antes da paciência, ficaria a paciência é necessária. Mas como não tem o a antes da paciência, paciência é necessário, tá? Agora, minha paciência é necessária, correto? Porque eu coloquei o minha antes de paciência, tá bom? É a mesma coisa, vou dar outro exemplo. Água. Água é bom. A água é boa. Esta água é boa. Se eu colocar a água, esta água, aí vai para o feminino, boa, é boa. Agora, se eu falo água, só água, não pode ser água é boa, tem que ser água é bom, invariável, no masculino singular, tá bom? Então, vamos para mais uma questão. Aqui, continuar a chamada. Ele não entende, né, que eu estou sozinha aqui, gravando. A figura de linguagem, vai falar de figura de linguagem. Observada é, o vento me avisou.
que a chuva ia chegar. Gente, se o vento avisa, você está dando uma ação de seres animados, né? De seres humanos, para elementos que não são humanos e que são inanimados, né? O vento avisar, o vento não avisa no sentido real da palavra. Quem avisa é a pessoa. Então, uma pessoa avisa a outra, mas o vento não. Quando você atribui ações de pessoas, de seres animados, para seres inanimados, você cria uma figura que a gente chama de prosopopeia ou personificação, tanto faz. Então, se eu falasse, as paredes ouviram, as janelas sorriram, o sol olhou, sabe? Se deu ações para coisas, elementos que não são pessoas e não são animados, são inanimados. O que são animados? É um elemento que não tem vida, não tem coração, não fala, não pensa, tá bom? Isso fica no sentido figurado, a gente chama de prosopopeia. Aí tem mais uma questão que ela me passou. A regência verbal está correta em, regência de novo, tem o verbo preferir. Ele prefere mais sorvete de chocolate que de morango. Gente, o verbo preferir, não existe preferir mais. Porque quem prefere só prefere. Preferir mais é uma redundância, é um pleonasmo. É a mesma coisa de dizer que eu subi para cima e eu desci para baixo. Então, ninguém prefere mais, tá? Se você encontrar no concurso, ele prefere mais, muito mais, já, tá? Aquela questão já não tá correta, tá bom? Então, esse, só desse preferir mais aí, você já descarta, tá? Aí vem, sua atitude implicou com uma correção, implicar no sentido de acarretar, de trazer consequências, não pede com, né, gente? Não é sua atitude implicou com uma correção. O correto seria sua atitude implicou uma correção. Ela não pede nenhuma preposição. Implicou o quê? Uma correção e acabou. Tá errado isso aí também. O advogado assistiu ao cliente no processo, tá? E no de baixo tem, lembre-se de todos que te ajudaram. Aí eu tenho uma questão. Quando eu falo lembre-se de todos, está correto, porque quem se lembra de todos que te ajudaram. Quem ajuda, ajuda alguém que te ajudaram, todos que te ajudaram. Aí não está errado, essa questão está correta. Mas eu acho que caberia recurso aqui, porque o advogado assistiu ao cliente no processo. Então, é uma polêmicazinha, porque o verbo assistir, ele tem dois sentidos. Assistir no sentido de dar assistência, de ajudar, e assistir no sentido de ver. Assistir no sentido de ver ou no sentido de dar assistência, não, de ver vai sempre pedir preposição a, sempre. E o de dar assistência é opcional, né? Então, essa questão aqui seria um problema. Mas eu iria na letra D, tá bom? Segundo o novo acordo ortográfico, está incorretamente acentuada a seguinte palavra: mantém, continua com acento. Fórceps, continua com acento. Odisseia perdeu o acento, tá? Com o acordo ortográfico. Tudo que for no EIA, sabe? São os ditongos abertos das paroxítonas, não tem mais acento. Então, ideia, odisseia, dispneia, apneia, diarreia, sabe? Assembleia, todas perderam o, o acento. Eu acho que é isso, foram as questões que ela me passou. Vou publicar para os meus aluninhos do YouTube e vou publicar para os meus aluninhos do curso que eu estou dando, pessoal da igreja, tá? Boa tarde a todos. Espero ter sido útil. Vamos parar aqui a gravação, né?